Olá, obrigada pela sua companhia aqui no Clube da Bola. Seguimos juntos até às 3 horas da tarde. E nesse fim de semana, o esporte lamenta a morte de Oscar Schmidt, ídolo do basquete brasileiro e uma das personalidades mais marcantes do esporte do nosso país. A gente traz um pouquinho as homenagens no programa de hoje sobre o Oscar Schmidt, ele que nos deixou na tarde de ontem em São Paulo aos 68 anos. O Oscar deu entrada no hospital em Santana da Parnaíba, já sem vida, após uma parada cardiorrespiratória. O ex-jogador lutou contra um câncer no cérebro, diagnosticado pela primeira vez lá em 2011. Após 11 anos de tratamento, ele era considerado curado de acordo com familiares. Conhecido como Mão Santa, Oscar é até hoje o maior cestinha do basquete brasileiro e o segundo que mais fez pontos na história do esporte mundial. Ele jogou até 2003, quando tinha 44 anos. Ao todo, participou de 5 Olimpíadas e 4 Mundiais. Reconhecido internacionalmente, o Oscar Schmidt, inclusive, foi convidado para jogar na NBA, mas decidiu ficar no Brasil e fortalecer o esporte nacional. Oscar Daniel Bezerra Schmidt nasceu no dia 16 de fevereiro de 1958 em Natal, Rio Grande do Norte. Mas ele começou no basquete em Brasília. Aos 16 anos, se mudou para São Paulo e virou jogador profissional no Palmeiras, onde foi campeão brasileiro e convocado para a seleção juvenil de basquete. Em 1977, ganhou o prêmio de melhor pivô do Sul-Americano Juvenil e garantiu vaga na seleção principal. Mesmo fora das quadras, há 23 anos, Oscar continuava recebendo homenagens. E na última semana, inclusive, ele foi eternizado no Hall da Fama do Comitê Olímpico Nacional. A homenagem chegou 9 dias antes da morte do ex-jogador, que inclusive foi representado na cerimônia pelo filho. O Oscar deixa um legado importantíssimo para o esporte brasileiro. Ele fez aí história, não só no basquete, mas em todas as outras modalidades. Foi exemplo enquanto atleta e desde ontem vem recebendo homenagens. E essa é uma homenagem significativa e bastante representativa ao Oscar, que nos deixa esse legado. Cláudio Caticarte e Jorge Júnior já estão aqui com a gente no estúdio, nossos comentaristas. Uma perda, com certeza, para o esporte brasileiro. Mas como a gente falava do legado, né, é importante a gente valorizar personalidades tão importantes como o Oscar, né? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Suza. Boa tarde, Jorge Júnior, Niero, também o Badá e todos que nos acompanham aqui no Clube da Bola. Não tenha dúvida, né? Um herói nacional. Eu que gosto bastante de basquete, mas foge só dessa modalidade, né? Ele foi um exemplo pela luta nas quadras, também no problema que ele teve de saúde e sempre com bons exemplos, né? Exemplo de disciplina em relação àquilo que ele trouxe no basquete e que ajuda a gente em todas as esferas da sociedade, né? Exemplo de ser humano, de esportista, e a gente perde um dos nossos heróis nacionais. Jorge, inclusive, né, a gente falava que não é só na modalidade do basquete, porque desde ontem a gente vê personalidades do futebol, do vôlei, diversos atletas brasileiros e internacionais prestando essa homenagem, mostrando o quão ele foi importante para o Brasil, né? Boa tarde, Susan, boa tarde a todos. Até um dos nossos clubes de futebol também prestaram homenagem ao Oscar. Eu lembro muito, como sou da geração ali que nasceu nos anos 80, de ver ali as Olimpíadas, Jogos Olímpicos, os Jogos do interior de São Paulo, que eram muito fortes na TV também, com o Oscar jogando. Ele nega jogar na NBA, porque naquela época, se jogasse na NBA, não poderia defender a seleção brasileira. E ele era a representação máxima do esporte brasileiro, por toda a qualidade que ele tinha, por toda a representatividade que ele tinha. Eu lembro também, com acho que é quase a minha idade, o filho dele, o Felipe, sim, que ele alongou a carreira para conseguir jogar com o filho no Flamengo. No Flamengo. Quando ele anuncia a retirada dele do esporte, para poder jogar alguns minutos com o filho em quadra. Então o Oscar é um grande personagem do nosso esporte, um grande nome que a gente perde e que também tem a sua história aqui em Santa Catarina. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Verdade. É verdade, Jorge. Uma representação muito importante. Acho que vocês têm essa memória, né? Acho que todo mundo tem ali uma memória de alguma conquista de Oscar Schmidt, seja de jogos antigos ou de próprias falas dele que foram impactantes, né? Em entrevistas, ele diversas vezes falou sobre a importância do treino, sobre como o esporte transforma. O Badá e o Niero, Rafael Niero, já estão aqui com a gente também. Boa tarde, meninos. Estamos falando sobre o legado de Oscar Schmidt. Acho que falar um pouquinho sobre a importância dele para o nosso esporte, para Santa Catarina. Acho que ele foi exemplo para muitos atletas aqui de Santa Catarina de basquete, né? Badá. Santa Catarina de basquete, né? Badá. Olá, Susan. Um abraço a todos. Foi um herói, como disse o Cláudio aí, né? Um atleta vencedor, uma trajetória bonita, carreira brilhante.
Mas o que mais me chamava a atenção e o que mais eu admirava, Oscar, era o quanto ele vibrava nas conquistas e o quanto ele sofria nas derrotas. Vestindo a amarelinha da seleção brasileira, poucos atletas nas mais diversas modalidades, eu acho que vestiram com tanto orgulho a camisa da seleção brasileira, como foi o caso do Oscar, né? Então, nosso carinho, nosso reconhecimento deixa um legado espetacular e é uma grande referência aí do esporte que, infelizmente, a gente perdeu ontem. Inclusive, nessa semana, a gente teve aí um destaque catarinense no basquete, né? O Thiago Splitter, que foi o primeiro latino-americano a estar ali na NBA, nos playoffs da NBA. E, consequentemente, né, uma coincidência, nessa semana a gente perde um ídolo do basquete. O Splitter, inclusive, mandou um recado, daqui a pouquinho a gente vai exibir, em relação à relação dele e do esporte com o Oscar Schmidt. E a gente vê essa repercussão, né, Rafael Niero, em todo o Brasil, né? Não é algo exclusivo ali de São Paulo, onde ele estava, ou do local onde ele nasceu. O Brasil inteiro hoje lamenta a morte de Oscar Schmidt, né? Boa tarde. Boa tarde, Suza. Boa tarde a todos os amigos do Clube da Bola. Com certeza o esporte de luto, né, no Brasil todo, não é diferente aqui em Santa Catarina também, pela representatividade que o Oscar teve, né? Principalmente com a camisa da seleção. Teve destaque em alguns clubes aqui pelo Brasil, mas pela seleção brasileira, o Badá disse bem o quanto ele vibrava, né, por vestir a camisa da seleção. Ele foi uma referência, um campeão, um recordista, bateu muitos recordes, mas acima de tudo, né, era uma inspiração para muitas pessoas, não só do meio do basquete, mas de outras modalidades também. Inclusive, o Oscar Schmidt, ele esteve em Blumenau, aqui em Santa Catarina, em maio de 2024. Ele participou aí de uma palestra na conferência distrital daquele ano e falou sobre a importância, inclusive, meninos, do treino, né, da dedicação e também da dedicação dele ao esporte. A gente vai conferir junto agora, resgatar um trechinho dessa entrevista que ele deu à nossa equipe. Olha só. Eu treinei todos os dias até o fim da minha carreira. Treinei demais, muita coisa. Eu tentava fazer pelo menos 500 arremessos de 3 depois de cada treino. Cheguei até a fazer o time do Flamengo treinar o dia todo, né? Culpa do Rato, que eu tava um dia que eu estava muito cansado, não tinha feito os 500 arremessos. Aí ele falou: ô Chimitão, fala, Rato. Aí ele falou: pode ir embora que eu vou fazer 500 para você aqui. Você não falou isso para mim. Agora você só vai embora quando eu for embora. A vida das pessoas não tem milagre. Essa é que é a verdadeira verdade da vida. Porque se você se esforçar bastante, você pode vir a conseguir alguma coisa. Mas se você não se esforçar, meu amigo, você não vai a lugar nenhum. Essa que é a verdade. Então eu espero passar isso para as pessoas que estiverem me ouvindo. Sou um lutador, uma pessoa que conseguiu tudo por esforço, né? Muitas vezes esforço meu e muitas vezes técnicos meus não acreditavam em mim. Eu tinha que provar para o meu técnico. Antes de provar para o Brasil, eu tenho que provar para o meu técnico. E foi isso que aconteceu na minha carreira. Eu sou um brigador que conseguiu todo o sucesso que eu tive foi com esforço. Não teve nada de graça. Essa que é a verdade. Com certeza um exemplo aí para o esporte. Desde ontem, personalidades se manifestaram lamentando a morte de Oscar Schmidt. A gente vai ver agora algumas falas de catarinenses, inclusive de Thiago Splitter, como a gente falava, que foi o primeiro técnico latino-americano que conquistou os playoffs da NBA nessa semana, coincidentemente, na mesma semana em que ele perde um dos ídolos na modalidade. Vamos dar uma conferida então nos trechos, né, nas falas dos catarinenses que homenagearam Oscar Schmidt. Olha só. Momento muito triste para o basquete nacional. Menino que saiu de Brasília com todo o sonho, toda a esperança de jogar basquete. Entrou para a história do basquete internacional, o maior pontuador olímpico, o maior jogador de todos os tempos do basquete nacional, nosso querido Monsanta. Meus sentimentos à família, Felipe, Stefani, seus filhos, Vitor, sua esposa, toda a família Schmidt. Um ídolo do basquete mundial, Monsanta. Que Deus o receba na sua glória, saindo da vida para virar lenda, ídolo de todos nós. Vai com Deus, Oscar. Bom, Oscar, para mim, ele é um exemplo de dedicação, superação no esporte, né? Considerado um dos grandes atletas do mundo, com certeza o melhor jogador da história do basquete brasileiro. Ele deixou muitas marcas, muitas pessoas que começaram a jogar basquete por causa dele. Muitas pessoas que se
motivaram na sua vida cotidiana, não só no esporte, mas a seguir nas suas vidas, com suas palestras, com a sua forma de ser, nas suas entrevistas. Acho que ele sempre mostrou essa imagem, né, de dedicação, o esforço diário. Ele sempre falou, né, que não era uma mão santa, e sim, era uma mão muito treinada, né? E é assim, na vida, no esporte, não existe segredo. Você tem que treinar, você tem que se superar dia a dia. E esse é o nosso Oscar. Esse é o Oscar que vai deixar uma grande memória, e espero que ele continue ajudando muitas pessoas a se superarem e a serem melhores atletas e melhores pessoas. A história dele com certeza vai inspirar e ajudar muitos atletas, né? E a despedida de Oscar Schmidt foi realizada ainda na noite de ontem, poucas horas depois da confirmação da morte. O corpo do ex-jogador foi cremado com a camisa da Seleção Brasileira de Basquete em uma cerimônia restrita a familiares e amigos em São Paulo. Nas redes sociais, a família agradeceu as homenagens e também as mensagens de apoio que mandaram ali para os familiares e amigos, né? E confirmou então a escolha pela descrição nessa última homenagem a Oscar Schmidt. Ele que foi feita a despedida ontem com a camisa da Seleção Brasileira de Basquete. A família, inclusive, se manifestou nas redes sociais, no perfil oficial do Oscar. Muito bacana essas homenagens, né, Cláudio? Desde ontem, eu acho que vão continuar aí, com certeza. Ele jamais será esquecido no esporte. E além do exemplo, né, enquanto ser humano, de dedicação, inclusive deu palestras em empresas corporativas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. E no basquete em específico, é uma modalidade que eu também gosto bastante, é importante, as pessoas normalizam, né? Mas olha a grandeza, ele que nunca participou da NBA, como bem colocou o Jorge Júnior, né? Ele até foi draftado lá pelo Nets, lá dos Estados Unidos, só que ele não podia em razão da seleção brasileira, mas simplesmente um jogador que nunca disputou uma NBA entrar no Hall da Fama dos americanos é algo que é incrível, né? Não dá para normalizar. E o Miguel Ângelo da Luz, que foi um treinador de basquete nacional, ele lembra uma passagem do Oscar no Flamengo, em que ele estava nas disputas finais ali do campeonato e o Oscar teve um problema cardíaco e foi internado no hospital, só que tinha a quinta partida no dia seguinte para definir o título, né? E todo mundo já achando que não poderia contar com o Oscar, e ele foi, jogou, ganhou, foi um jogador decisivo naquela partida, e o Miguel Ângelo da Luz nunca esquece, né? Então, um cara muito sanguíneo, como disse bem o Badar, não gostava de perder, gostava de ser um vencedor e acaba deixando um legado importante, não só no basquete, como no esporte como um todo. E o Oscar também, Cláudio, que foi uma referência para uma outra lenda do basquete, que foi o Kobe Bryant. Ah, verdade. Jogou o Oscar jogou na Itália, jogaram juntos, e o Kobe Bryant estava crescendo, já falecido, né? Um acidente de helicóptero nos Estados Unidos, e o Kobe sempre falou em entrevistas que o Oscar era um cara que ele se inspirava pela quantidade de treino que ele fazia, até o Mamba Mentality, que é a mentalidade que o Kobe Bryant manteve sobre toda a carreira dele. Tinha um pouco do Oscar, essa referência de ver ele treinando, um brasileiro lá na Itália, junto com o pai do Kobe Bryant. Então, o tamanho do Oscar é gigante para o nosso esporte. A gente, claro, respeita toda a descrição da família na despedida, mas era um cara que merecia um negócio gigantesco. Igual e, claro, Senna, enfim. E vai ter muitas homenagens do tamanho que ele merece. Verdade. Ao longo do Clube da Bola de hoje, a gente ainda vai trazer mais homenagens a Oscar Schmidt, mas vamos tocar então o clube por aqui. A gente vai começar falando da Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. A Chape que está vivendo aí uma má fase nos últimos jogos. Agora o Verdão se prepara para receber o Botafogo na Arena Condá, hoje às 6h30 da noite. E o repórter Eduardo Florão é quem chega trazendo os detalhes desse confronto. Fala, Florão. Oi, Suzan, boa tarde para você. Um abraço ao pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. Chapecoense joga logo mais aqui na Arena Condá contra o Botafogo. É o primeiro aí dos duelos contra o Glorioso. Primeiro na Série A do Brasileiro, depois na Copa do Brasil na terça-feira, feriado de Tiradentes. Mas o foco tá mesmo nesse jogo do Brasileiro. Afinal de contas, a Chapecoense tá vivendo um processo de jejum. Não vence já faz 9 jogos, então vive uma dificuldade e isso passa muito por uma questão ofensiva da Chape. O Verdão marcou 2 gols nas últimas 7 partidas. Tem esse
esse olhar atento para voltar a marcar gols e para conseguir vencer essas partidas e pontuar na Série A, até para ter um respiro. E o técnico Fábio Matias falou sobre o Bolassi, jogador contratado com muita expectativa aqui pela Chapecoense, foi a principal contratação da temporada, mas até agora ele não marcou com a camisa da Chapecoense. O treinador falou como recuperar e como melhorar o Bolassi aqui na Chapecoense. Vamos conferir. O Bolassi é um ótimo jogador, um jogador de grande nível. É óbvio que dentro do trabalho nós precisamos ajustar algumas coisas em relação principalmente a modelo e a ideia de jogo ofensivo, para que facilite para ele, que ele tenha mais oportunidades, que a gente crie mais chances de gol. A gente machuque o goleiro adversário, eu sempre falo isso, que é importante a gente machucar o goleiro adversário. E nos últimos jogos, talvez a gente machucou muito pouco o goleiro adversário. Nosso goleiro é normalmente que sai machucado, né? Nossa última linha. Então a gente está ajustando para modificar isso. Então é um ótimo jogador, mas precisa de alguns ajustes também para que a bola chegue nas melhores condições possíveis, para que ele consiga ser um ponto determinante. Tá aí o técnico Fábio Matias, que vai estrear dentro de casa pela Chapecoense. O primeiro jogo foi contra o Atlético fora de casa, vai fazer o primeiro jogo diante da torcida e a tendência é que o time não tenha tantas mudanças assim. Ele tem à disposição o lateral direito Everton, está recuperado de um entorse. Os treinos foram fechados aí no decorrer da semana, então vou passar o provável time aqui com essa mudança na lateral direita, porque o restante do time, a tendência é que siga igual. Rafael Santos no gol, Everton na lateral direita, Bruno Leonardo, Eduardo Doma na dupla de zaga e na lateral esquerda Bruno Pacheco. São 3 jogadores com características de volante, mas que se revezam ali nas funções. Camilo, João Vitor e Igor Meritão, e aí o trio de ataque formado por Enio, Ítalo e também Bolassi. Há a possibilidade de alguma mudança ainda nesse time da Chapecoense, mas como eu disse, os treinamentos foram fechados, pode ter alguma surpresa para logo mais nesse duelo contra o Botafogo. 6h30 da tarde, já início da noite, expectativa de um bom público para tentar empurrar a Chapecoense na recuperação nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Volto com você, Suzana. Obrigada, Florão, pelas informações. Tá aí Sérgio Badá aqui com a gente. Badá, já tivemos troca de comando, já tivemos aí tentativa de recuperação da Chapecoense. O que está faltando para o Verdão do Oeste voltar com tudo para a elite do Nacional, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro Série A? O que está faltando para a Chapecoense mostrar sua força no futebol? Agora a esperança é o Fábio Matias, né? Ele estreou lá contra o Atlético Paranaense, ele teve na semana passada 3 dias apenas para treinar, para conhecer o elenco, aí jogou lá contra o Atlético Paranaense e depois teve mais uma semana inteira agora, essa semana aí, para preparar o time para o jogo contra o Botafogo. No primeiro jogo não deu para ver muito do trabalho do Fábio Matias nesse jogo aí. Ele mudou o esquema, jogando, é um esquema que eu particularmente não gosto. 3 volantes e 3 atacantes. Tirou o Jean Carlos do meio de campo e colocou o Igor Meritão. Sinceramente, não me agrada esse estilo de jogo, 3 volantes e 3 atacantes. Mas ele quer aquele futebol total, onde os jogadores do meio de campo precisam marcar, criar, atacar, se movimentar, ocupar espaço também no campo de ataque. Então, vamos ver se hoje o time vai apresentar evolução. No jogo contra o Atlético Paranaense, a gente tem que levar em consideração que foi a estreia do Fábio Matias e que teve apenas 3 dias de treinamento. Então, precisa melhorar, precisa evoluir tecnicamente, taticamente, individualmente. Alguns jogadores ainda estão muito abaixo daquilo que se exige, inclusive o Bolassi, que foi uma expectativa muito grande, e até agora não conseguiu engrenar, não conseguiu encaixar. Então, a partir de hoje, que o Fábio Matias, na verdade, pediu 4 jogos. Foi perguntado a ele quantos jogos ele precisava para o time ter a cara dele. Ele falou uns 4 jogos. Hoje vai ser o segundo, mas é jogo muito complicado, né? Jogo contra o Botafogo, vem motivado, ganhou do Racing na Sul-Americana no meio de semana, lá na Argentina, vem com o elenco completo. Terça-feira já tem um novo encontro, Botafogo-Chapecoense, lá no Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil. Então, o Fábio Matias tem esta missão, esta incumbência de fazer esse time jogar mais futebol. É a esperança, é a expectativa que melhore, porque já são 9 partidas sem saber o que é uma vitória da Chapecoense na Série A do Brasileiro. O torcedor está ansioso por essa recuperação, né, Badá? Inclusive, vou aproveitar para convidar o público para participar. A gente quer a participação de você, torcedor da Chapecoense, o que acha do desempenho da Chape aí no Campeonato Brasileiro. Manda sua mensagem 489-9191-4706. Mande a mensagem que a gente vai exibir aqui no Clube da Bola. A gente quer saber a opinião de vocês a respeito do Verdão do Oeste. E, Badá, a gente sabe que a situação está complicada aí na Série A, mas na Copa Sul-Sudeste a Chapecoense até que está indo bem, né? Tivemos aí um bom desempenho em 4 jogos, a vitória, né? 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Está em segundo na tabela do Grupo A,
mas na quarta-feira o Verdão jogou ali fora de casa contra o Juventude, sem gols nessa partida, não tivemos ali também um desempenho tão forte da Chapecoense em campo. São duas competições simultâneas, duas equipes completamente diferentes, porque nós estamos falando de reserva também, né, Badá? Sim, totalmente descaracterizado, jogo muito ruim. Jogo muito ruim entre Chapecoense e Juventude, o jogo foi lá em Bento Gonçalves. O fato é que a gente entende, a gente compreende o calendário, não dá para correr riscos, a prioridade da Chapecoense sempre vai ser Série A do Campeonato Brasileiro, tentar sair dessa situação, sair da zona de rebaixamento, mas aí coloca um G3, como eles dizem, né? Meu tempo era o terceiro time reserva, uma mescla com garotos do Sub-20 até do Sub-17. Tem jogadores que atuam nesse time aí. E o Juventude também é um time muito descaracterizado, com alguns reservas, o mais conhecido Diogo Barbosa, aquele lateral esquerdo que veio lá do Fortaleza, mas tecnicamente um jogo muito ruim. Mas um ponto bom para a Chapecoense, porque com a vitória do Avaí sobre o Caxias, Chapecoense está na zona de classificação. Novo Horizontino é o líder com 8, Chapecoense com 7 e o Caxias com 7 nos critérios. A Chapecoense está na segunda colocação, mas os clubes desvalorizam o campeonato. Essa Copa Sul-Sudeste aí. É um fracasso de público, de renda, os clubes estão pagando para jogar, colocando segundo, terceiro time para jogar, não atrai a atenção dos torcedores. Aqui em Chapecó, até nos dois jogos que tivemos aqui, até que deu um bom público, acho que os maiores da competição, 2.400 torcedores. Mas é os próprios clubes que não valorizam por conta do calendário. Não dá para tu colocar um jogador, jogou domingo lá contra o Atlético Paranaense, daí na quarta vai lá em Bento Gonçalves jogar com o Juventude. Não tem como colocar os titulares, sendo que hoje, já no sábado, tem um jogo tão importante quanto o Botafogo. Então, tem que preservar. Tem que colocar esses meninos para jogar. E aí, vamos combinar, e com todo respeito, desvaloriza a própria competição que foi criada pela CBF. Cláudio, semana passada, o Badá está com a gente aí, o Badá na tela, ele queria bater em mim quando saiu o meu palpite do jogo contra o Atlético Paranaense. É verdade. Que eu botei 3-1. Primeiro tempo, o Chapecoense brigou um pouquinho ali, mas depois o Atlético, eu falei que o Viveiros ia passar o carro na defesa do Chapecoense e acabou acontecendo. Mas eu acho que, como o Badá falou bem ali, da Copa Sul-Sudeste, é tudo isso mesmo que não pegou, os times não estão levando a competição a sério, então nem a gente consegue levar a sério porque não tem um futebol de qualidade. O jogo na ressacada foi sofrível, o jogo no Rio Grande do Sul lá foi sofrível, dado com a música aí, Badá. E foi tudo ruim, mas a Chapecoense com o Fábio Matias, eu acho que agora começa, depois do jogo do Atlético Paranaense, mesmo com toda a dificuldade que foi apresentada lá, a caminhar um pouquinho para voltar a vencer. O jogo do Botafogo hoje é muito difícil, o Botafogo também está com um técnico novo, ganhou aí nos acréscimos na Sul-Americana no meio de semana, mas a Chapecoense tem que engrenar de vez. Hoje não tem palpite contra a Chapecoense, Badá, fica tranquilo. O Jorge Júnior acertando, hein, Badá, no placar da Chape. Tocou na ferida, hein, Badá? Mas você sabia que ia ser difícil, né? A gente sempre tem um fio de esperança, vai estrear técnico novo, vai que daqui a pouco cometa um crimezinho, mas não adianta, daí vem o choque de realidade. Primeiro tempo terminou 0-0 lá, mas eu fiquei em dúvida, será que foi Chapecoense que jogou bem ou o Atlético que não jogou nada? Para mim, o Atlético não fez um bom primeiro tempo, a Chapecoense controlou o jogo, que era aquilo que ela queria. Aí o Dair Hellman lá fez duas alterações no intervalo, colocou o Bruninho e o Zapelli, eu acho que e os caras mudaram completamente o jogo, em poucos minutos liquidou a fatura e aí deu vitória ao natural, e a Chapecoense sem poder de reação. Fábio Matias falou na sua entrevista coletiva, o time não pode se abater tanto quando toma um gol. Parece que toma um gol, o time morre, não pode, né? Isso aí tem que ter poder de reação. E ele falou ali, machucar mais o goleiro adversário, né? Eu também concordo, tem que pisar mais na área adversária, tem que chutar mais. Se não chuta, não faz. E tentar proteger um pouco mais o goleiro da Chapecoense, o Rafael Santos, tomou 2-0, 2 gols, mas foi o melhor em campo. Então é sinal de que o Atlético poderia ter feito mais, principalmente no segundo tempo. Tem muito trabalho, Fábio Matias. Esse cara tem que ser bom aí para colocar a casa em ordem e a partir de hoje, quem sabe, começar um novo momento na Série A. Pitaco aqui, né? Porque a equipe da Chapecoense está acavalando jogo atrás de jogo e a Série A é a única competição que durante a Copa para. E aí eu acho que esse é o momento em que o Fábio Matias chegou agora, aí vai ter um tempo a mais para trabalhar, porque ele não está tendo tempo, né, veja, ele chegou já 3 treinos, como disse o Badá, já foi para o jogo contra o Atlético Paranaense, né? A Copa Sul-Sudeste é outra equipe, mas daqui a pouco já hoje tem o Botafogo. Acho que nesse período da Copa, nessa parada, Fábio Matias vai ter um pouco mais de tempo para azeitar essa equipe.
É, muito trabalho em pouco tempo para todos os times do Campeonato Brasileiro. Esse ano ficou bastante acavalado os jogos, né? Então há um pouco tempo de preparação aí, mas a gente precisa de resposta dos times catarinenses, da Chapecoense, sobretudo nossa única representante catarinense na elite do futebol nacional. E a gente vai dar uma olhadinha agora, então, nos outros jogos que movimentaram a 12ª rodada do Brasileirão. Olha só. Abrindo a rodada, o Vasco recebe o 3º colocado São Paulo em São Januário. A equipe carioca busca reencontrar o caminho das vitórias após 3 jogos sem vencer no Brasileiro. Vitória e Corinthians se enfrentam no Barradão. O Timão segue um jejum de 8 jogos consecutivos sem vencer no Brasileiro e corre contra o tempo para se afastar da zona do rebaixamento. No domingo, o Inter recebe o Mirassol às 11 horas no Beira-Rio. O Colorado busca manter a sequência invicta diante do seu torcedor. Já o Santos, que vem de uma vitória sobre o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, joga em casa novamente. O Peixe recebe o Fluminense e quer se manter de fora da briga contra o Z4. Coritiba e Atlético se enfrentam no Couto Pereira. Ocupando a 7ª e 8ª colocação, as duas equipes travam um duelo em busca de se aproximarem do G4 do campeonato. No Allianz Parque, o líder Palmeiras recebe o Atlético Paranaense. A equipe do técnico Abel Ferreira vive uma grande fase na temporada e quer ampliar a vantagem no topo da tabela. O Red Bull Bragantino encara o Remo no Cícero de Souza. Com uma vitória, o Massa Bruta pode se aproximar do G4, chegando a 17 pontos. Já o Remo tenta conquistar os 3 pontos para respirar na briga contra o rebaixamento. E fechando a 12ª rodada, Flamengo e Bahia se enfrentam no Maracanã. As duas equipes venceram na última rodada e travam um duelo na parte de cima do campeonato. E ainda pela 12ª rodada do Brasileirão, hoje às 20h30 da noite tem mais um jogaço aqui na tela da NDTV Record. Cruzeiro e Grêmio se enfrentam, dá só uma olhada. No Brasileirão tem confronto entre mineiros e gaúchos. O Cruzeiro joga para espantar o fantasma da zona do rebaixamento. E o Grêmio pode encostar na parte de cima da tabela. Hoje, a partir das 8 da noite. Claro que é um clima de tensão. Cruzeiro e Grêmio. O jogo não vai ser fácil. Futebol na Record. Sua paixão em campo. É, paixão em campo e muita emoção para esse torcedor. A gente vai dar uma olhadinha então na participação de vocês, mensagens chegando. Vamos dar uma olhadinha no que chegou aqui para nossa equipe, pessoal mandando mensagens. Está aí, ó. Parabéns, Susan Rodrigues, pelo Clube da Bola. Maurino, obrigada pela mensagem e pelo registro. De olho aqui com a gente. Faz parte da nossa equipe em campo no Clube da Bola. Temos mais mensagens então. Boa tarde, amigos do Clube da Bola e aos participantes. Parabéns, Susan Rodrigues, pela condução deste grande programa das tardes de sábado em Santa Catarina. Tá aí o Aldinho também, obrigada pelo carinho ao nosso Clube da Bola, aos nossos comentaristas e obrigada também pela repercussão aí da apresentação do programa. Tem também mensagem do Mário. Badá, acabou para a Chape, está a passos largos para o rebaixamento. Escreve aí, o Dalpozo vai voltar. E tá aí o Mário com um pensamento bastante negativo em relação ao Chapecoense, não está colocando esperança na Chape. E aí a mensagem do Marisson. Balneário Camboriú na expectativa com a estreia de Raul Cabral. Tá aí, ó, falando do Figueirense, né? Que teve a troca de comando nessa semana. É outro destaque do Clube da Bola. Ainda hoje a gente traz a repercussão da chegada de Raul Cabral ao Figueirense. E vamos aproveitar, então, para dar uma olhadinha, né, ainda falando de Série A do Brasileiro, na tabela de classificação com os jogos que nós tivemos na última rodada e já de olho na 12ª desse fim de semana. Vamos ver como estão os times da elite do Nacional. Palmeiras é líder com 26 pontos, a sequência Flamengo com 20, São Paulo também com 20 e Fluminense também com 20, fechando aí o G4. O nosso representante catarinense, a Chapecoense, infelizmente, como a gente falava, está numa situação bastante complicada no Z4, aí sim, Cruzeiro, Remo e a Chapecoense com apenas 8 pontos está na 19ª colocação e o Lanterna Mirassol com 6 pontos na 20ª. A gente segue de olho, então, na Chapecoense, esperamos uma recuperação, que ela saia das últimas posições e que retorne, então, ao topo para que a gente consiga ter a nossa representante na elite e que outros catarinenses, com certeza, subam e tragam a representatividade de Santa Catarina na elite do Nacional. Mas a gente vai mudar um pouquinho de assunto para falar de Copa do Brasil, isso porque a primeira participação
participação do Barra na Copa do Brasil está surpreendendo. O Pescador conquistou uma vaga na 5ª fase da competição depois de vencer o Volta Redonda no Rio de Janeiro. Agora as expectativas estão altas aí para o próximo jogo do Barra contra o Corinthians, que é o atual campeão da Copa do Brasil, atendendo os requisitos da CBF. Lembrando, né, o jogo será na próxima segunda-feira, dia 21, às 9h30 da noite, na Ressacada. O Barra que joga como mandante no estádio do Avaí. Eu já aproveito para falar com o Rafael Niero a respeito do Barra, porque de fato é uma surpresa aí para Santa Catarina, tem se destacado muito bem na competição e agora joga, a gente fala aí com peixe grande, né, Rafael Niero? Corinthians aqui em Florianópolis. Verdade, você bem falou que é o atual campeão, né, Susan, da Copa do Brasil. É um jogo importante para o Barra. Não é impossível vencer o Corinthians. Acho que o Barra tem que fazer um bom jogo em casa, na Ressacada, aproveitar isso, aproveitar o torcedor, esse apoio que vai vir de Santa Catarina. O legal é que esse jogo ele tem uma repercussão estadual. Muita gente, viu, Susan, aqui do sul do estado vai sair daqui para ir a Florianópolis para acompanhar esse confronto, por exemplo, que acontece entre Barra e Corinthians. Mas, como eu disse, tem que fazer um bom resultado jogando em casa agora, aproveitando o mando de campo, porque jogando lá na Arena do Corinthians, aí é muito difícil. O Corinthians é um time copeiro, né? Inclusive ganhou a última edição da Copa do Brasil, vem reformulado com um novo comando técnico, tem vencido seus jogos. A exemplo disso foi o último confronto que fez pela Copa Libertadores e vai ter uma parada dura pela frente aí o Barra jogando contra o Corinthians. Mas como eu disse, não é impossível não, viu, Susan? Dá para sonhar ainda em avançar mais uma fase aí na competição. Cacá Oliveira diria que o Barra é danado e agora vai jogar na Ressacada contra o Corinthians, depois joga na Neoquímica Arena, né, na casa do Corinthians. E eu quis adiantar aí o feriado, gente, dia 21 é terça-feira. A partida entre Barra e Corinthians será na terça-feira no estádio da Ressacada. Já estava emendando aí o feriado com o fim de semana. Badá, a gente pode falar que o Barra aí tá danado de fato, tá surpreendendo, né? Danadinho esse Barra. Eu ainda não tirei o Barra da minha cabecinha aqui, né? Mas faz por merecer esta linda trajetória. Cara, chegar numa 5ª fase de Copa do Brasil já é algo espetacular. Vai enfrentar o Corinthians, só que o Corinthians vai jogar as duas em casa, né? Eu vi, já deve ter vendido todos os ingressos, eu vi no Twitter do Rodrigo Santos, lá de Brusque, durante essa semana aí, que dos 19 mil, 17 mil ingressos para a Ressacada já estavam vendidos. A essa altura deve ter vendido todos. E a gente sabe que são torcedores do Corinthians. Esse pessoal do Sul aí que o Rafael Niero falou, eles vão lá para a Ressacada para torcer pelo Criciúma. O Barra, mesmo com o mando de campo, vai ter o menor número de torcedores. Né? Mas é tipo assim, ó, missão cumprida e vai embolsar uma bela grana, hein? Coloca 19 mil ingressos vendidos, aí claro que o Barra tem os seus sócios lá, mas vai fazer uma bela de uma renda e, quem sabe, sonhar não custa nada, né? Mas a vantagem do Corinthians é essa, de jogar tanto a primeira quanto a segunda partida em casa, com a maioria dos torcedores no estádio corintianos. E mesmo que, né, a gente fala que sonhar não custa nada, mas ainda que seja só a partida, né, de eliminação do Barra, a gente torce para que isso não aconteça, mas já é uma grandiosidade um time que venceu a Série D, agora joga a Série C esse ano, estar na Copa do Brasil, na 5ª fase da Copa do Brasil, jogando aí com times grandes que disputam a elite do Nacional. Então já é um feito com certeza histórico para o Barra, para Santa Catarina, e a gente segue de olho no Pescador. Mas agora a gente fala da Série B do Campeonato Brasileiro, isso porque na última rodada do Criciúma, né, que venceu o Botafogo de São Paulo em casa, Eduardo Batista, o técnico, completou 50 jogos no comando do Tigre. Uma atuação com muitos questionamentos, mas a gente vai ver na reportagem a repercussão e um pouquinho dessa trajetória de Eduardo Batista no Criciúma. Olha só. A queda de rendimento neste ano fez o treinador ficar pressionado no cargo. Diferente do ano passado, que terminou prestigiado pela torcida e direção do clube. O treinador chegou em maio de 2025 com um desafio grande: salvar o ano do Criciúma. Se eu não visse chances da gente buscar o objetivo maior, né, eu esperaria uma outra oportunidade, né? Mas eu vim porque acredito muito nisso. Eduardo pegou o time com 5 pontos em 6 jogos, a 1 do rebaixamento.
Em 32 rodadas, comandou o time e quase conseguiu o acesso, faltando apenas um ponto. A gente queria muito, nós queríamos muito, trabalhamos muito para isso, trabalhamos demais, queríamos, infelizmente as coisas não aconteceram. Devido ao bom desempenho em 2025, o clube estendeu seu contrato até o final de 27. Na atual temporada, o time não conseguiu fazer grandes apresentações, mesmo com os reforços que chegaram. A consequência foi a eliminação nas quartas de final do Campeonato Catarinense para a Chapecoense. Mas não foram apenas momentos difíceis. Teve também o título da inédita Taça Sesc, que garantiu à equipe uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O título é importante, qualquer título é título, mas devolver o Criciúma. Acho que o Criciúma tem uma história na Copa do Brasil e eu senti na pele esse ano não tá disputando. Na última rodada da Série B contra o Botafogo de São Paulo, Eduardo Batista completou 50 jogos pelo Criciúma. Aqui da área técnica conquistou a sua 24ª vitória. Ele tem ainda 13 derrotas e 13 empates, com um aproveitamento de 56,6%. Se ele manter esta mesma porcentagem até o final da temporada, o torcedor pode ficar descansado, porque a chance de acesso é real. Neste período, comandando o time, o zagueiro Rodrigo foi o atleta que mais jogou. Foram 46 partidas, ficando ausente apenas por suspensão e lesão, mas nunca por opção do técnico. Quando o assunto é balançar as redes, Nicolas é o artilheiro, com 13 gols marcados na era Batista. Eu vou chamar o Niero aqui para esse bate-papo sobre o Criciúma, isso porque mesmo com algumas oscilações aí, Rafael Niero, a derrota para Goiás, enfim, o Eduardo Batista ele tem feito uma boa campanha, né? Inclusive na reportagem você fala até de possibilidade, sonhar com a possibilidade de acesso. O torcedor do Tigre tem essa esperança de fato para que ele suba para a Série A, ele que está na disputa da Série B, né? Inclusive muito bom esse repórter aí, né? Suza. O Eduardo, obrigado, viu, Suza? O Eduardo, ele passou por uns momentos pressionados, né, no cargo, porque assim, os números, se você vê, de aproveitamento são bons, mais de 56% de aproveitamento. Se pegar o terceiro e o quarto colocado do ano passado, da Série B, subiram com 54% de aproveitamento, por exemplo. Então, se manter os 56%, o Criciúma, a tendência é que esteja aí entre os primeiros colocados da Série B deste ano. Bom, o que tem acontecido é que o Criciúma tem conquistado algumas vitórias importantes, mas não tem apresentado um bom futebol. O Eduardo foi eliminado ali com o Criciúma da primeira fase do Campeonato Catarinense, depois veio a Taça Sesc, aí ele conquista o título e a vaga na Copa do Brasil, ganhou algumas semanas ali de mais tranquilidade, porque ele vinha pressionado pelo mau resultado no Campeonato Catarinense, depois começa a Série B não com um futebol tão agradável assim como o torcedor gostaria, e agora essa última vitória no gol do Otero deu mais uma amenizada ali na situação. O Eduardo ele até passou ali para os momentos de será que fica, será que sai, por conta do esporte, né, que teria feito uma proposta de pagar a multa dele, enfim, ficou meio balançado aqui se ele iria para o esporte ou não, acabou ficando, disse que gostaria de cumprir o seu contrato com o Criciúma, mas a verdade é que tem muitos torcedores ainda que não estão contentes com o futebol que o Criciúma vem desempenhando nesse Campeonato Brasileiro. Suzana. O torcedor sempre espera o melhor do time, né, Niero? Sempre espera a vitória. A gente falava em outras oportunidades sobre os empates do Criciúma. É claro que o empate não é tão ruim quanto uma derrota, mas o torcedor está sempre lá em busca da vitória do Tigre, inclusive para poder sonhar com essa possibilidade de acesso. E já tem um novo adversário à vista, né? Amanhã o Criciúma entra em campo fora de casa contra o Fortaleza e a nossa equipe aqui opinou sobre essa partida. Vamos dar uma olhada então no nosso palpitômetro Sicredi, quais são os palpites dos nossos comentaristas. Daí eu coloquei 1-0 para Fortaleza, o mesmo palpite que Cláudio Caticarte. Badá aposta em mais um empate em 1-1. Temos o Jorge Júnior também aposta no empate. Cacá Oliveira acredita que o Fortaleza ganha por 2-1 e o Niero apostando no empate. O pessoal não está colocando muita fé aí no Criciúma para essa partida. Fortaleza é um adversário forte, né, meninos? E o técnico Thiago Carpini muito pressionado lá, né, em Fortaleza. Ele tem dado entrevistas aí bastante ríspidas, inclusive discutindo com repórteres lá.
a equipe do Criciúma pode, né, efetivamente aproveitar isso, né, fazer, deixar desconfortável essa equipe do Fortaleza para que a pressão venha das arquibancadas ali do Castelão. Agora, a equipe do Criciúma teve muitos desfalques, né? E quando eu fiz o palpitômetro, fui ali olhar para ver a provável escalação e por causa desses desfalques importantes que o Criciúma tá, coloquei esse palpite 1-0. Mas claro, a gente como catarinense esperando que o Criciúma deixe a equipe do Fortaleza bastante nervosa ali, né? Ou seja, desconfortável, marcando, firme ali, tentando aí numa bola ganhar o jogo, como aconteceu aqui contra o Botafogo, com 1 a menos, a equipe do Eduardo Batista, ela é tinhosa, viu? Ela não desiste aí, quem sabe vence lá contra a equipe local. Eu botei o empate, Suzano, justamente porque o Criciúma estreou fora de casa contra o Náutico, fez um bom jogo, venceu a partida, empatou em casa recente um empate ruim, venceu agora na última rodada o time do Botafogo, aquele golaço do Grande Otero. Golaço. Né? A gente falou, comentou bastante sobre isso aqui no Clube da Bola, mas ao mesmo tempo o Fortaleza tem esse momento de incerteza do Carpini fazendo todos os rolos possíveis, brigando com o técnico na beira do campo, xingando o repórter. Reclamando do time, reclamando sobre tudo e contra todos. Quando o cara entra no contra tudo e contra todos é porque ele está completamente errado e está fugindo da realidade. Esse é o meu ponto. E é aí que o Criciúma pode até beliscar um ponto, quem sabe até buscar uma vitória lá, porque o time tem conseguido jogar fora de casa. Eu achei esse um ponto muito importante nessa campanha da Série B. Bora tomar uma aguinha, dar uma paradinha rápida no Clube da Bola. A gente volta daqui a pouquinho com a preparação do Avaí para a partida contra a Ponte Preta e ainda os confrontos dos catarinenses pelas séries C e D. Não sai daí que o nosso time aqui já volta.